como tu, não há outro como Jesus. Aleluia! Não há outro como Ele, não há outro como o Senhor Jesus. O olhar dele nos constrange, aleluia. São tanto amor que saltam dos olhos do nosso Mestre, que chega a nos constranger. Que amor é esse, Senhor, que não compreendemos muitas das vezes? É um amor incondicional que sempre vai nos amar, nunca vai nos lançar fora da Tua presença. Tua palavra diz que todos que o Senhor o deu, nenhum se perdeu, aleluia. Estamos seguros, Senhor, em Tuas mãos, e nada pode nos afastar desse amor, Deus. Essa é a segurança que temos que ter, Senhor, aleluia, aleluia. Nada pode nos afastar desse amor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai, por essa presença gloriosa do Senhor aqui nessa noite. Pai Santo, só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Pai, nossos corações estão rendidos a Ti nessa noite. Pai, nós viemos aqui porque o Senhor é a causa maior. Nós viemos aqui porque Tu és a nossa intenção. Tu és, Senhor, o nosso foco. Pai, nós te glorificamos através desses louvores, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor está habitando no meio dos louvores do Teu povo. Pai, que nessa noite o Senhor, Deus, venha tomar toda a primazia, toda a direção aqui nesse local, Deus. Ó Deus, que esse ambiente venha estar repleto da Tua glória. Deus, que as nossas casas venham ser, Deus, contagiadas com a Tua presença nessa noite. Ó Deus, que vidas nessa noite sejam, Pai, tocadas pela Tua presença. Pai Santo, que o Senhor venha adentrar neste lugar com mãos fortes e poderosas nessa noite. Pai Santo, nosso coração pertence a Ti, a nossa vida pertence a Ti. Por isso, Jesus, se faz presente, Senhor, ó Deus, em cada coração aqui nessa noite. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai Santo, em nome de Jesus, Deus, vamos entoar mais um louvor a Ti nessa noite, Jesus. Receba nessa hora, Pai, diante da Tua presença, ó Deus, e edifica-nos mais uma vez nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus, louve conosco, adore ao Senhor nessa noite, adore ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Esteja em espírito de adoração nessa noite, queridos, porque Deus tem algo poderoso para o seu coração nessa noite, amado. Então esteja adorando a Deus nessa noite, amém? Aleluia. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Quero conhecer mais de Ti. Adore, 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 adore. Espírito vem. Ori calabaço e derra, sui deixar amanahá, sui deca. Labaço e derra, deixar amanahá, sui. Espírito Santo. Labaço e derra, sui deca. Adore nessa noite. Vem me visitar hoje aqui. Chame a sua presença nessa hora. Abra o teu coração. Eu quero conhecer mais de Ti. Jesus está adentrando aí no teu lar. Espírito vem. Rasga o teu coração nessa hora. Diga para Ele. Oh, oh. Espírito vem. Oh. Espírito Mais. vem. Espírito Mais. Santo. Mais. Eu quero viver algo novo. Diga para Ele. Faz meu coração arder de novo. Diga para Ele. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Te amo, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Tu és adorado nessa casa. Visitar. Vem nos visitar hoje aqui. Visita-nos, Pai. Quero conhecer mais de Ti. Queremos mais e mais. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga para Ele. Espírito vem, Espírito vem,
Espírito Santo. Oh, Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. eu quero viver, Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Obrigado, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor nessa noite? Comece a glorificar e exaltar o nome de Jesus aí no teu coração, porque Deus tem algo novo para a sua vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus nessa noite por estarmos aqui mais uma vez nesse culto abençoado na nossa igreja. E você que está em casa também compartilhando nessa noite, já esteja aí recebendo da parte do Senhor. Deixa Deus te tocar nessa noite. Receba da parte do Senhor. E todos que estão aqui presentes, que a graça de Deus que já está aqui conosco, ela possa inundar o teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez é uma honra nós estamos aqui para falar a respeito do reino, falar a respeito das coisas do meu e do seu Pai, amém? Glória a Deus, do nosso Abba, do nosso querido Pai. E Deus tem algo poderoso para nós, tem algo a realizar, algo a fluir em nosso meio. E como Deus tem falado aqui nessa casa, por diversos homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar, Deus nessa noite tem mais uma porção a acrescentar, e uma porção nova, amém? Uma porção nova, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. E nessa noite Deus tem algo poderoso para nós. Queridos, você sabia que tudo que Deus deseja de nós, tudo que Deus tem preparado para nós, se resume em um ato. Se resume em um ato. E esse ato se chama adoração. Adoração. Deus, queridos, Ele tem preparado para nós, sabe, algo magnífico, algo maravilhoso, que nós só vamos encontrar quando nós adentramos nessa dispensação, adentramos nessa dimensão de Deus. Porque Deus, queridos, enquanto nós estamos aqui nessa terra, vivenciando tudo que esse mundo passa, nós vemos as pessoas buscando se conectar com algo que eles querem adorar, algo que eles querem prestar culto, algo que eles querem, ter uma direção, algo que eles querem se apegar. E muitas vezes, por não entender aonde está o verdadeiro foco da adoração, muitos dão o seu tudo para servir ou adorar ou prestar culto a outros que não seja aquele que verdadeiramente Ele nos criou. O propósito de Deus aqui nessa terra conosco foi criar seres humanos para que esses seres humanos se tornem verdadeiramente filhos, para que esses filhos venham conhecer a essência de um adorador, a essência de adorar. Você sabia, queridos, quando Deus olha dos céus para a terra, Ele contempla os seus filhos, e Deus não precisa de mais nada, Ele não precisa de mais nada,
a não ser a tua adoração? Deus não precisa de mais nada que não seja a nossa adoração. Eu costumo dizer que Deus, Ele se alimenta da nossa adoração. Deus, Ele se alimenta, sabe, da sua forma de se expressar diante dEle com o teu coração, para que as suas narinas venham respirar adoração. E é através desse ato meu e seu, que nós nos enchemos da sua glória, nós nos enchemos da sua presença, para que a gente possa compartilhar a essência do próprio Pai nas nossas vidas. Sabe, queridos? E falando sobre isso, é algo imprescindível para cada um dos seus filhos aqui nessa terra. É algo imprescindível, é algo poderoso que nós não podemos de forma alguma deixar de lado. Deixar em segundo plano, deixar para depois, deixar de dar uma atenção maior, sabe? E eu quero falar aqui nessa noite sobre isso. E o tema dessa noite está baseado lá no livro de 2 Reis 3, capítulo 15. Os irmãos possam estar abrindo aqui, vamos ler outros versículos também. E eu quero dar esse tema, essa noite, para essa mensagem, tocadores de harpas. O tema dessa mensagem, eu quero me basear sobre tocadores de harpas. Amém? Tocadores de harpas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E o texto diz assim, 2 Reis 3, versículo 15, diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amém, queridos? Esse texto aqui, aonde nós nos baseamos, fala a respeito de uma situação que ocorreu lá em Israel, na época do rei Acabe e a sua descendência. E naquele local ali existia um grande conflito naquele lugar, por conta do rei Jorão, que era o rei que estava reinando naquela época. Ele, por ser um rei que não adorava a Deus, que o adorava pela metade, porque o rei Jorão era um dos filhos da rainha Jezabel com Acabe. E nós sabemos que o reinado de Acabe, o reino de Samaria, era um reinado onde deixou-se entregar vários tipos de adoração que não era o Deus de Israel. Amém? Que não era o Deus de Israel. E por conta disso vieram-se muitas consequências naquele lugar. E muitas guerras foram originadas ali, muitas situações complicadas surgiram naquele reinado. E chegou um tempo, queridos, que o reino de Jorão, que era filho de Acabe, ele foi surpreendido com um dos seus reinados, que era o reinado de Moabe, se levantou contra o reino de Israel. Porque na época de Acabe tinha dominado através das guerras, dominado aqueles reinos todos, e eles serviam. Mas nós sabemos, queridos, que chega-se um determinado tempo que aqueles que estão subjugados, eles querem se levantar para tomar posse do ambiente onde eram deles, né? Porque o reino de Moabe era um reino estranho, servia a outros deuses também, mas como foi conquistado, pertencia ao reino de Israel. E chegou um momento que esse reino de Moabe se levantou contra Israel. E aí o que é que acontece agora? O reino de Israel, por parte de Jorão, se levanta e diz: olha, eu vou convidar agora a Josafá, que pertencia ao reino de Judá. E Josafá, por ter uma conexão com o reino de Samaria e Jorão, ele se coloca à disposição para poder ajudar. E ali o que acontece, querido, que se levanta o reino de Samaria, através de Jorão, se levanta também o reino de Judá, representando a Josafá, e também um outro reino
um outro reino ali para se juntar, para guerrear contra Moabe. Para guerrear contra Moabe. E o que acontece é o seguinte, queridos. Eles colocaram no coração deles a intenção de ir guerrear contra aquele reino que estava com um exército muito forte, muito poderoso. Muito poderoso, e eles temeram. E aí o rei Jorão chama Josafá e também, deixa eu ver aqui o outro reino, querido. O reino de Moabe, que era o reino que estava guerreando. Me fugiu a mente aqui. Mas, só para a gente continuar. Esses 3 reinos, eles se levantaram contra um só reino. Só que, por o reino de Josafá, o reino de Josafá era um reino que servia a Deus. Mas o outro reino, que era o reino de Jorão, que pertencia a Samaria, eles eram um reino que não servia a Deus, não adorava a Deus. Então eles foram para a guerra. E o reino de Jorão disse para ele: olha, vamos seguir pelo caminho de Moabe, né? Moabe não, de qual outro reino aí? Tem Moabe. Me passou aqui agora. Moabe. O reino de Edom, queridos, Edom, amém? Reino de Edom. Esse reino de Edom também estava sob o domínio de Israel. Então juntaram-se 3 reinos contra Moabe. Só que o reino de Edom era um reino ímpio. O reino de Josafá era um reino que era para servir a Deus, mas naquele momento não estava adorando também outros deuses. O único que estava adorando a Deus de verdade era o rei Josafá. E o que é que ocorre? Por eles terem uma aliança, eles se levantaram. E eles proporam no coração de ir pelo caminho de Edom, que era um caminho deserto, mas que eles tinham condições de ir de encontro àquele reino para devastar, para destruir. Só que quando eles chegaram no meio do caminho, o local era muito distante. Eles andaram 7 dias, e os seus mantimentos, os mantimentos de água e de comida, principalmente água, faltaram. E nós sabemos que a água é essencial na guerra, é essencial para o campo de batalha, porque se nós não tivermos essa substância para podermos estar de pé, nós jamais poderemos viver para poder lutar. E naquele momento o que estava faltando para eles ali era água. Eles só viam deserto. Então eles se levantaram durante 7 dias e foram procurar água, e todos os lugares que eles iam para procurar água não encontravam. Aí se levanta um homem de Deus. A importância nesse momento de alguém que adora a Deus, a importância de alguém que realmente tem a direção de Deus. E o rei Josafá, que era o único que servia a Deus naquele momento ali, olha para o rei Jorão e o outro rei de Edom e fala para eles: olha, será que não existe profeta? Será que não existe profeta em Israel? Será que não existe profeta em Samaria, em Samaria? Aí o que é que ocorre? Um dos servos do rei de Samaria, Jorão, lembra: olha, tem um homem de Deus. Um homem de Deus que esse homem lavava as mãos do profeta Elias. Esse homem é um homem confiável. E o rei Josafá olha para o rei Jorão e diz para ele: verdadeiramente pode confiar, porque Deus está na vida daquele homem. Amém, queridos? Deus está na vida daquele homem. E aí é onde nós chegamos aqui. Nós chegamos nesse texto onde nós iniciamos.
no versículo 15, que diz assim, que o profeta Eliseu, quando eles chegaram até o profeta Eliseu, Eliseu disse para eles, diz para Jorão, quem é você para vir até a mim? Porque o profeta Eliseu, queridos, já sabia todo o histórico de adoração, daquele rei que servia a falsos deuses, que adorava todo tipo de deus e que contaminou Israel totalmente. Então o profeta, o homem de Deus, o verdadeiro adorador, aquele homem que sabe a quem está adorando, jamais ele vai ter a mesma dimensão de um homem, da mesma dimensão que outro homem de Deus tem, como ele via no rei de Judá. Aí ele olha para ele e disse, olha, se não fosse por conta do rei de Josafá que está contigo, eu nem olharia para o seu rosto, eu nem atenderia você, mas por conta do rei Josafá, que é um homem de Deus, que é um homem que adora a Deus, eu vou te ouvir. E aí o que acontece? O rei Josafá chega para ele e quando todos estão reunidos ali, a primeira coisa que o profeta Eliseu faz, queridos, é o que acontece aqui, aonde nós lemos. O profeta Eliseu, ainda ele sendo homem de Deus, profeta do Senhor, mas ele precisaria de algo naquele momento que atraísse a glória de Deus para um manifestar da sua voz. Vocês estão entendendo? Para um manifestar da sua voz. E o profeta Eliseu diz, olha, tem algum tangedor aqui? Tem algum tangedor aqui nesse lugar? Aí alguém diz, olha, existe um tangedor, então traga esse tangedor. E para quem não sabe, queridos, o tangedor, naquela época, ele era um instrumentista que tocava harpa. Tocava um instrumento específico que era a harpa. E nós sabemos que a harpa, queridos, a harpa é onde se entoam os louvores, os cânticos de adoração ao Deus vivo. Os cânticos de adoração ao Deus vivo. E para se tocar uma harpa, era preciso que aquele tangedor, ele tivesse um talento individual propício para adorar a Deus. Entende, queridos? Não basta só nós termos diante do Senhor sermos um instrumento. É necessário que esse instrumento também ele funcione bem. Que esse instrumento, os acordes desse instrumento, ele possa ser sincronizado, ele possa ser harmonizado, ele possa ser, estar em uma dimensão que toque os céus. Uma dimensão que toque o coração de Deus, uma dimensão que atrai a glória de Deus, que atrai a presença do Senhor. O instrumento, queridos, a harpa é algo que ela precisa do tangedor. Precisa do tangedor. A harpa por si própria, ela existe, mas precisa ser manuseada da forma certa pelo tangedor. Porque se o tangedor ele não tiver essa essência de graça da parte do Senhor, não vai acontecer da forma que Deus espera. É igualmente a palavra do Senhor, ela está aqui, ela está apta para mim, ela está apta para você. Mas se nós não soubermos manusear essa palavra aqui, ela não vai surtir o efeito que Deus, ele planeja realizar na vida das pessoas. Por que o apóstolo Paulo diz assim, que nós temos que ser obreiros e obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade? Entende? Então, falar sobre adoração é falar sobre a essência de Deus. Falar sobre adoração é falar sobre algo íntimo, é algo que
que transcende, sabe, a nossa forma de pensar, de imaginar. É algo que significa uma entrega total. É algo que significa você se colocar na dispensação, mergulhar de vez, se entregar, para que Jesus ele possa ser reconhecido em você e através de você. Jesus, queridos, quando Deus está falando aqui a esse respeito, de sermos tocadores de harpa, Deus ele nos traz uma responsabilidade individual. Ele nos traz algo individual, uma essência individual de cada um, sabe? No domingo aqui, o nosso pastor Juliano, ele ministrou uma mensagem aqui poderosa, falando sobre o nosso individual, falando sobre a importância individual de cada um. E é algo muito real, queridos. Deus ele chamou a todos. Todos podem ser adoradores, mas existe uma essência individual. Existe uma essência individual na vida de cada um para atrair a glória de Deus nos ambientes, para atrair a glória de Deus sobre essa terra, para atrair a glória de Deus, queridos, sabe, em situações aonde precisa ser manifesto essa glória. A responsabilidade de um tangedor de Deus, daquele que carrega a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz da adoração, a voz que entoa, sabe, pelo Espírito para contagiar os ambientes, é de suma importância. De suma importância. Tangedores de Deus. Quando estamos, queridos, em um ambiente onde há uma essência de glória, de graça, através, sabe, do toque, do manejo, da harmonia, o fluir do ambiente, o fluir do local é outro. O fluir do local é outro. A essência do local é outra. Imagine só se eu e você estivermos na mesma sintonia, na mesma harmonia, sabe, na mesma direção, no mesmo intuito, na mesma circunstância de ambiente, sabe, nós vamos rasgar os céus através da adoração, queridos, e o céu vai descer sobre nós. Alabassuri canta laiaçu. Os céus vão descer sobre nós. A sua harpa tem que estar sincronizada. A sua harpa tem que estar harmonizada. A sua harpa tem que estar, sabe, em uma dimensão, sabe, de conexão com os céus, aonde os céus têm a liberdade, sabe, em descer, em fluir sobre a sua vida e contagiar ambientes. A adoração, queridos, é algo tão precioso, tão poderoso, que se nós nos colocarmos essa dispensação do Pai, essa dispensação do alto, queridos, nunca vai faltar, sabe, alegria em nosso coração. Nunca vai faltar, queridos, sabe, presença de Deus em nós. Nunca vai faltar, queridos, vontade de estar perto de Deus. Nunca vai faltar a vontade de chegar mais perto, de ir mais fundo, de mergulhar, de cavar, sabe, de buscar, sabe, de sentir aquilo que Deus é. Nunca vai faltar. É por isso que quando, falando sobre os instrumentos, sobre os instrumentistas, né? Aqueles que são levitas na casa do Senhor, nós sabemos que levitas são todos. Porém, existem os levitas da música. Os levitas que manejam os instrumentos. Se aquele levita, ele está dentro de um ambiente de adoração, onde ele está preparando um ambiente para a glória de Deus, ele não está em sincronia, um está, o outro não está, a essência não vai ser a mesma. Nunca vai ser a mesma. Por que o diabo, Satanás e seus comandados, ele investe tanto contra a adoração?
Porque a única forma que destrói Satanás, queridos, a única forma que destrói Satanás é a vida de um verdadeiro adorador. A única forma que destrói é a vida de um verdadeiro adorador. Satanás, ele não vai temer o nosso terno, ele não vai temer se eu sou bonito, não vai temer se eu sou eloquente, não vai temer se eu faço isso, eu faço aquilo, se eu tenho bens ou não. Mas ele teme diante de um verdadeiro adorador. Ele teme diante de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador destrona o inferno. O verdadeiro adorador quebra com as cadeias de Satanás. Sabe, quebra com as resistências do diabo. E aqui, queridos, voltando para esse texto, a gente vê que o profeta, já tendo essa conexão, os profetas, queridos, eles não profetizam sem a essência de adoração, não. Não profetizam, porque eles sabem que não são dele, é do alto que vem a revelação, é do alto que vem, sabe, a conexão, é do alto que vem a direção. E os profetas de Deus, eles são levantados, queridos, para trazer direção. Eles são levantados para trazer, sabe, a voz de Deus nos lugares, nos ambientes. A direção de Deus. Foi assim que esses homens foram buscar a orientação desse homem de Deus. Mas o que ele fez primeiro foi chamar o tangedor. Porque o tangedor, imagine só, quando aquele homem começou a tocar a harpa, Jorão, até o Josafá e o outro rei de Edom, e todos que estavam ali começaram a sentir a glória de Deus. Começaram a sentir a presença de Deus. Começaram o ambiente ser mudado. Começaram a ver algo sobrenatural acontecer. E aí agora veio a inspiração do profeta, onde ele diz: assim diz o Senhor. O Senhor falou e deu a direção através da adoração. E Deus disse para eles que a partir daquele momento ali, aquele deserto que não tinha água nenhuma, o Senhor deu uma direção: olhe, se levante, vai até aquele vale lá onde vocês estão, naquele deserto, abra covas naquele lugar, abra muitas covas nesse lugar, porque eu vou fazer algo sobrenatural no meio de vocês. E ainda disse mais ainda: olha, não espere vir água dos ventos e não espere vir água da chuva, não. Só tão somente ouça a minha palavra e veja o que eu vou fazer no meio de vocês. E a Bíblia diz que aqueles homens seguiram a voz de Deus, a voz profética de direção do Senhor. Foi lá até aquele vale, abriu as covas. Alguns acreditaram e abriram umas covas pequenas. Aqueles que acreditaram maior de que a água viria realmente, abriram um poço, cavaram um poço muito maior. E isso nos fala muito acerca de fé, fala muito acerca daquilo que recebemos da parte de Deus. À medida que eu e você cavamos mais em Deus, Deus vai nos encher das águas vivas do seu Espírito. Labá, suiderá, suidecai. Deixaramanará, suidecai, só. À medida que mergulhamos, que cavamos, é a medida que Deus vai derramar sobre a sua vida. E ali, queridos, no meio daquele vale, quantos se encontram em vale? Quantos se encontram em vale? Mas eu quero dizer nessa noite para você que está em casa, para você que está aqui, que está passando por algum vale na sua vida, eu quero dizer, assim como o profeta profetizou ali, cave mais em Deus, porque águas de Deus, de solução de Deus, vai chegar na sua vida, e você vai glorificar o nome de Jesus, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que, lá no livro de Isaías, que Ele faria com que o deserto se transformasse, sabe, em mananciais de águas vivas. Ele faria isso. E Ele quer fazer na vida de cada um de nós,
cada um de você que está aí na tua casa, que está passando pelo teu vale, que está no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, onde os teus inimigos possam ser maiores do que você pensa. Seja ele por parte de enfermidades, seja ele por parte de portas que não se abriram ainda, problemas familiares, seja eles quais forem. Eu quero dizer para você nessa noite que nada é impossível para Deus realizar na sua vida. Nada é impossível. Glória a Deus. Salmo 22:3 diz assim: porém tu és santo, o que habita entre os louvores do seu povo. Porém tu és santo, e que habita entre os louvores do seu povo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o autor dele, Davi. Para que falar de um homem de Deus, de um verdadeiro adorador, ao qual nós temos referência, que não seja Davi? Quando nós olhamos para a história de Davi, queridos, nós vemos o profeta Samuel, sabe, depois que Saul cai, e Deus vê em Saul que ele não era um homem que obedecia, mas Deus disse: olha, eu levantarei um melhor do que tu. E quando Deus manda o profeta Samuel ir lá na casa do pai de Saul, ou do pai de Davi, Jessé, e lá existia 7 irmãos, lá no livro de 1 Samuel 16, existia 7 irmãos, e o profeta naquele momento, manda chamar todos os irmãos ali, se levanta um, e Deus olha para ele e disse: olha, não é esse, levanta outro, não é esse ainda, até chegar o sétimo, e o Senhor dizer para ele: olha, não é esse ainda. Depois o profeta, vendo que Deus queria fazer algo naquele lugar, olha para Jessé e disse: você ainda não tem mais algum dos seus filhos? Ainda existe mais algum dos seus filhos? E ele diz: olha, existe um, ele está lá, de trás das malhadas, cuidando do rebanho, cuidando do meu rebanho. E sabe o que Davi estava fazendo lá enquanto todos estavam cá na frente, queridos? Davi estava com a sua harpazinha, enquanto ninguém estava vendo ele, enquanto ninguém estava contemplando nada dele. Talvez a circunstância de Davi: poxa, meus irmãos todos estão homens de guerra, e meu pai elogia ele sempre, e a mim me colocou aqui de trás das malhadas. Ele poderia entrar na depressão, ele poderia entrar, sabe, naqueles que ficam questionando muitas coisas, naqueles que ficam procurando sempre interrogações para o que está acontecendo na sua vida. Mas o coração de Davi era um coração de adorador. O coração de Davi era um coração, sabe, que chamou a atenção de Deus. A essência de um verdadeiro adorador, queridos, ele é algo que você tem que colocar na sua vida em todas as circunstâncias que você estiver vivendo. Em todo momento que você estiver vivendo, essa essência de adoração tem que estar implantada na tua alma. Implantada. Porque enquanto ninguém está te vendo, querido, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo lá de trás das malhadas. Deus está te vendo lá, sabe, naquele quarto, na tua casa. Deus está te vendo lá quando você está passando alguma perseguição. Deus está te vendo lá enquanto você está guerreando as suas guerras. Deus, Ele está te vendo o teu comportamento. É algo que Deus me manda falar para você aqui nessa noite. Essa circunstância que você está vivendo não é para te matar, não é para te destruir, mas porque Deus quer tirar o melhor de você. Deus quer tirar o melhor de você. Porque depois que você passar dessa fase, queridos, Deus vai mostrar para você aquilo que Ele projetou para a sua vida e que agora você não está entendendo. Mas você vai entender quando a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Deus vai mostrar para você. Porque nenhuma luta que nós passamos, nenhuma circunstância que nós passamos, queridos, quando nós estamos em Deus,
é para nos destruir, é porque Deus está nos forjando, sabe, esse espírito de adorador nas nossas vidas, para nos levantarmos na sua presença, sabe, e glorificar e o nome de Jesus ser exaltado, e os grandes feitos do Senhor começaram a ser testificados, para a glória do nome dEle. E Davi estava lá, matando ursos, matando leões, mas com sua harpa o tempo todo adorando a Deus. O tempo todo. E Deus disse, é Ele. Chama Davi, levanta Davi, unge Davi. Ele teve que passar por outros processos, mas eu quero ler aqui. Quero ler aqui em 1 Samuel 16. Abra aí na Bíblia, por favor. Primeira Samuel, Samuel 16. Todos acharam? Diz assim: diga pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Amém, queridos? E o Senhor é com ele. A característica de Davi, queridos, a primeira que todos olharam para ele, queridos, foi que ele era um bom tocador. Ele era um bom tocador. Acredito eu, queridos, que essas pessoas estavam visualizando a vida de Davi, sabe? Visualizando como ele se comportava, como ele era um homem que buscava a face de Deus, como é um homem que se portava diante das circunstâncias que ocorriam. E Davi estava lá o tempo todo adorando a Deus, buscando a comunhão com o Pai, sabe, servindo com todo o seu coração. E uma das características principais, queridos, para que a gente venha romper, sabe, nessa dimensão de Deus, se chama ter um coração totalmente doado a Deus. Um coração totalmente doado a Deus. Porque a Bíblia mesmo nos relata que Davi foi chamado diante de Deus um homem segundo ao seu coração. E a Bíblia diz, queridos, que há um coração aquebrantado diante do Senhor, Ele não rejeita. A Bíblia também diz que guarde o teu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Aonde há um coração adorador, aí há vida, amém? Aí há vida. A vida de Deus permanece, a vida de Deus floresce. Jesus disse, olha, quando ele chegou para aquela mulher samaritana, e ele falava ali a respeito da água que ele ia dar, que ele ia dar àquela mulher, e que era uma água diferente. Era uma água diferente. E essa água diferente, queridos, é a água do Espírito Santo. Essa água viva. E ele diz, olha, aquele que crê em mim, sabe, do seu ventre nascerá uma grande fonte, e essa fonte ela jorrará para a vida eterna. E como que essa fonte de vida de Deus em nós e através de nós, ela vai fluir se o nosso coração ele não estiver totalmente alargado diante do Senhor? Não estiver totalmente livre para Deus, livre de todas as circunstâncias que nos impedem a gente a fluir mais em Deus, a gente, sabe, mergulhar, a gente se aproximar mais do Senhor. Nesse mesmo texto, lá em João 4, né? João 4 em diante fala sobre isso. Jesus, ele, naquele relato com aquela mulher, e aquela mulher disse, olha, nós
Nós pensávamos que a adoração ela vem de Samaria. Quase o mesmo texto qual nós iniciamos aqui, em Samaria. Porque lá eles levantaram um altar para adorar a Deus, e muitos dos reis antigos fizeram até bezerros de ouro para que os próprios povos de Israel viessem a adorar lá em Samaria, desvirtuando totalmente a verdadeira essência da adoração, que naquela época era em Jerusalém. Aí aquela mulher disse: olha, nós pensávamos que a adoração era aqui, mas você diz que a adoração é em Jerusalém. Jesus disse: mulher, virá o dia, e esse dia já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Essa é a essência, queridos. A essência de um verdadeiro adorador é adorar o Pai, sabe, em espírito, na verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus, na verdade de quem você é em Deus, na verdade daquilo que Deus ele vai fazer em nós, daquilo que Ele faz na vida de qualquer um que abre espaço em seu coração. Essa é a essência. Sermos esses tocadores de Deus, esses tocadores de harpas do Senhor, onde nós abrimos os nossos lábios, não só louvar a Deus, olha só, não só louvar a Deus, porque a adoração não é só nós cantarmos louvores a Deus, a adoração é um estilo de vida, a adoração é um estilo de vida. Quando você está passando por alguma guerra, alguma luta, e você está diante do Senhor dizendo: eu sei que tu podes, eu sei que o Senhor vai me dar vitória, eu sei que essas fontes vão jorrar águas, eu sei que isso vai se concluir. Você está sendo um verdadeiro adorador. Mas quando há dúvida, quando há os questionamentos, queridos, você está perdendo. Estamos perdendo de Deus. Você quer ver uma coisa? Lá no livro de Atos, eu marquei aqui só para a gente... No livro de Atos 16, 25, tem um relato muito poderoso para a gente colocar aqui em prática. O apóstolo Paulo chegou numa cidade, Filipos, se não me engano, Filipos, e ali ele começou a anunciar o evangelho, na beira do rio, e as mulheres ali começaram a ouvir a mensagem do evangelho, e chegou uma determinada mulher, que ela era uma adivinha daquele local, e aquela mulher começou a olhar para Paulo e disse que todos os dias aquela mulher dizia: olha, esses homens que pregam a palavra de Deus, esses homens são filhos do Deus Altíssimo. E Paulo se incomodou com aquilo ali, Paulo se incomodou com aquela situação, porque, queridos, naquele momento aquela mulher, ela já traiu uma certa adoração para ela, porque a Bíblia diz que ela dava muitos lucros aos seus senhores. E antigamente era assim mesmo, queridos. Se você assistir alguns filmes épicos aí, históricos, filmes de guerra, você vai ver muitas cartomantes, muitas profetisas, sabe? As pessoas, elas buscam muito essa questão de adoração, ou pessoas que têm uma certa iluminação para guiar as suas vidas. E essas mulheres, elas realmente eram contratadas por esses homens para profetizar a vida das pessoas, e eles ganhavam em cima do comércio daquela mulher. E ali em Filipos, como era uma cidade macedônica, tinha muitas falsas doutrinas, muita falsa adoração, sabe, queridos? E o apóstolo, ele percebeu pelo Espírito, um verdadeiro adorador, ele tem a essência do discernimento de Deus. Ele tem a essência, sabe, das coisas espirituais. Ele consegue discernir todas as coisas pelo Espírito, porque ele é um homem ou uma mulher espiritual e tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que só o Espírito, ele conhece as profundezas de Deus. Só o Espírito conhece as profundezas de Deus. Então, o verdadeiro adorador, ele está em conexão com o Espírito. Ele tem discernimento de Deus. Ele olhou para aquela mulher e falou: olha, no nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo esse espírito que está usando a sua vida. E a Bíblia diz que naquele momento, queridos, aquela mulher deixou de profetizar. Aquela mulher deixou, sabe, da ação que estava agindo na vida dela para enganar, para atrair as pessoas a uma falsa adoração.
Sabe, deixou de existir e aquela mulher começou a seguir agora Paulo, começou a seguir agora o verdadeiro, começou a seguir agora aquele que é o verdadeiro, aquele que nós temos que abraçar, aquele que nós temos que colocar a nossa vida diante dele. Sabe, queridos, e lá na frente, por conta desse ato aí, as pessoas que eram os seus senhores vieram, pegaram Paulo e Silas e colocaram numa prisão, amarraram seus pés, prenderam seus pés e suas mãos e colocaram lá no calabouço, num lugar bem escuro, juntamente com os outros prisioneiros. Agora o mais interessante, queridos, vai acontecer aqui, Atos 16, 25. Atos 16, 25. Atos 16, 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutaram. O próximo. Os outros presos os escutaram, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Alguém pode dar um amém? Alguém pode dar um glória a Deus aí? Sabe por quê, queridos? Quando o arpista, ele sincroniza com os céus, sabe, os céus se movem, sabe, ao nosso favor. Sabe, as circunstâncias, elas são removidas, as prisões, sabe, elas são despedaçadas, os julgos, eles são removidos. Deus, ele se move dos altos céus quando ele vê a adoração, e em diversas circunstâncias nós vamos ver os milagres, as maravilhas, sabe, o agir, o mover, o operar de Deus, porque é isso que ele continua fazendo, realizando ainda nesse tempo. É isso que ele continua realizando nesse tempo. Eu creio ardentemente nisso. Ardentemente nisso, que a glória de Deus, ela é manifesta em nós e através de nós nesse tempo. E você não tem que estar aí preocupado o tempo todo. Você não tem que estar aí, sabe, buscando muitos argumentos, buscando muitos questionamentos. O que você tem que fazer é observar que Deus, ele te tem como um adorador, mas revela-te para o Senhor essa essência desse verdadeiro adorador. Revela-te, manifesta-te ao Senhor a essência dessa adoração. E nós vamos ver, queridos, os sinais e as maravilhas do Senhor se manifestando de uma forma gloriosa. Gloriosa. Sabe? Gloriosa. Gloriosa. Amém? Então, queridos, só para a gente estar encerrando aqui, eu quero ler só Apocalipse. Apocalipse 14, 2, 3, 4 e 5. Coloca aí para mim. Apocalipse, não, 2. Ou 14, 2, certo? Diz assim: e ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. O próximo. E cantavam um como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Amém? O próximo. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Você se encaixa, queridos? Você se encaixa nesse padrão de Deus?
Você quer chegar a cada dia, sabe, na presença de Deus, a ponto de ser encontrado naquele grande dia, como Deus Ele está expressando aqui? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dizer, sou eu, Senhor? Quantos podem dizer, eu quero mais de Ti, Jesus? Aleluia! Sabe, queridos, tudo que Jesus deseja de nós, queridos, é que nós venhamos, sabe, buscar dia após dia essa essência dEle. Que nós venhamos ser esses tocadores, que nós venhamos ser como Davi, ter essa referência de homens e mulheres que sabem tocar harpas na presença de Deus, que sabem atrair a presença de Deus, que sabem preparar um ambiente espiritual para que o profético se mova. Para que o profético se mova. Você sabia disso, queridos? Você sabia que essa palavra aqui que nós servimos é um espírito de profecia? Você sabia que essa palavra é profética para nós? Essa é profética para nós fluirmos nesses dias? Quando nós adoramos a Deus, o profético do Senhor, ele se move. Ele se move, sabe? O profético do Senhor, sabe, se manifesta. E nós temos que estar nessa dimensão, nessa conexão do alto, para que a gente venha obter esse mais de Deus nas nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus quer fazer coisas grandes ainda aqui nessa noite, amém? Enquanto o irmão Anderson está aqui louvando a Deus, eu queria que você rasgasse o teu coração, você que está aí em casa, você abrisse o teu coração diante do Senhor. Eu creio que Deus, Ele não nos trouxe aqui nessa noite em vão. Deus, Ele tem algo para poder fazer através da sua vida. Deus tem algo a te tocar aí no seu lugar. Sabe, eu posso ver famílias sendo tocadas. Eu posso ver, queridos, homens e mulheres sendo tocados. Eu posso ver Deus despertando coisas que estão aí paradas na sua vida. Eu posso ver Deus movendo, sabe, circunstâncias que estavam aí, sabe, causando um impacto sobre a sua vida e deixando você pensando, sabe, que não ia acontecer. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que Deus está rompendo sobre a sua vida, que Deus está movendo sobre a sua vida, sabe, que Deus está trazendo à existência o que não existe. Deus, Ele está, sabe, te dando uma nova visão, uma visão de águia, uma visão, sabe, sobrenatural daquilo que Ele tem sonhado para você. Sabe, queridos, Deus, Ele vai fazer o sobrenatural. Deus, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Que todo sentimento de tristeza nessa noite jogue por terra em nome de Jesus. Você pode fazer isso. Diga em nome de Jesus: eu creio em Ti, creio nas Tuas promessas, eu creio na essência da adoração. Eu creio que a minha harpa, a harpa do meu coração, aleluia, ela vai estar diante da Tua presença, Pai, para Te exaltar, Te glorificar. Eu creio que a minha harpa vai tocar os céus nessa noite. Ande labiante comanácia, labá suiderá suidecai. Você que fala em outras línguas aí na sua casa, aqui nesse lugar, começa a encher esse lugar de glória, começa a encher esse lugar de presença de Deus, começa a atrair a glória de Deus com a tua harpa, começa a atrair a presença de Deus com a tua harpa agora. Deus está te vendo, Deus está te vendo. Você está sendo conectado aos céus agora, está sendo conectados agora aos céus, em nome de Jesus. Pai Santo, nós cremos, Pai, ó Deus, que as nossas harpas, Pai, elas não estão penduradas, as nossas harpas, elas não estão penduradas, como diz o Salmo 137, ah Deus, porque naquele momento, ah Deus, aquele povo estava triste, estava angustiado, e eles, Pai, passavam por um momento difícil, mas em nome de Jesus, as nossas harpas, elas não vão estar penduradas nesses dias. As nossas harpas, elas vão estar em plena atividade te adorando. Por isso, em nome de Jesus, seja tocada agora, tocada agora, tocada agora, tocada agora, em nome de Jesus. Receba o toque de Jesus, receba o toque do Senhor sobre a sua vida. Fica lá baixo e derra, suide, xaramanará, suide, caia, anderra,
decai. Eu vejo Deus te tocando. Eu vejo Deus te tocando aí agora. Eu vejo Deus se movendo através da sua vida. Eu vejo Deus trazendo a existência coisas que você tem buscado. O seu ministério vai avançar. A glória de Deus vai fluir sobre a sua vida. Você vai crescer. Você vai avançar. Eu vejo Deus movendo situações. Ei, mulher, não temas. Não tema diante dessa adversidade, porque eu não esqueci de ti. 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 E eu, assim diz o Senhor, eu farei vir à existência aquilo que não está existindo, porque eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo. Assim te diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Seja tocado, seja iluminado, seja direcionado nesta noite, em nome de Jesus. Pai, eu vejo cadeias de enfermidades agora caindo, cadeias de enfermidade caindo, em nome de Jesus. Vejo agora liberações, libertações de vícios, libertações no casal, libertações agora de dores, libertações de traumas, libertações agora de todo tipo de argumento e sofisma do inferno. Eu declaro em nome de Jesus, chega a presença aí agora, chega a presença aí agora neste lar, seja tocado. E você que não fala em línguas, em nome de Jesus, você que não fala em línguas há muito tempo, ore calabaço e derraço, receba, em nome de Jesus. Labaço e derraço e decai. Aleluia. Xaramanaha, suidei calabaço, labaço e derraço. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui, Pai, sobre esses arpistas da música, Deus, que a essência da adoração venha sobre eles, que eles fluam a cada dia na tua presença. Deus, que as harpas dele, o instrumento que eles tocam, sejam sincronizados de uma forma poderosa. Que a tua presença encha o espaço, Deus, aonde eles estiverem tocando. Recebam em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, renova, Pai, essa mulher. Renova essa mulher agora. Receba em nome de Jesus. Pai, toma os jovens da tua casa. Quero declarar sobre a vida dos jovens aqui nessa noite. Você que é jovem aí em casa, erga suas mãos ao alto agora para receber. Erga suas mãos ao alto agora para receber. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho algo novo para a vida de vocês. Tenho algo novo através de vocês. Tenho algo novo a fluir através de vocês. Diante da minha presença não há nada que eu não possa fazer. Os obstáculos, os empecilhos, os embaraços, nada pode impedir o meu agir na vida de vocês. Haverá um tempo novo, haverá um tempo de avanço, haverá um tempo de crescimento, haverá um tempo de mover, de avivamento para a minha obra. Vou usá-los nessa geração. Então receba o meu toque aí agora. Receba em nome de Jesus. E o poder. Oh, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado, Jesus.
Obrigado pela tua manifestação, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor está levantando, Pai, um povo de referência, um povo, Deus, um povo de influência nesse tempo, um povo, Deus, que marcará uma geração, um povo, Deus, que tem uma qualidade que só o Senhor os deu, que tem, Deus, um olhar específico, um olhar individual, aonde está aflorando, onde está aflorando a mão do trabalhar do Senhor nesses dias. Você na tua casa aí, receba em nome de Jesus. Você mulher, receba aí em nome de Jesus. Deus está te chamando, está te levantando nesses dias, está te levantando como uma voz nesses dias. Deus está falando contigo nessa noite, está falando diretamente contigo. Não perca a esperança, não perca a esperança, não perca, não deixe que outras vozes venham, sabe, impedir aquilo que eu sonhei para você. Então somente obedeça a minha voz, e eu farei aquilo que tem que ser feito para a glória do meu nome. Receba aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem glorificar a Jesus? Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus.